Em Mateus 18, 21, 22, nós vemos o seguinte texto. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Yeshua lhe diz: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos compreender melhor o contexto dessa passagem para entendermos o que Pedro e o que Yeshua quiseram dizer. Primeiramente, sempre que a Bíblia traz um número, este possui uma mensagem simbólica. O exemplo mais comum disso, mais conhecido, é o de Apocalipse 13:18, onde é dito que nós devemos calcular o número da besta. Isso porque na cultura israelita, os números têm um simbolismo todo especial. Eles representavam palavras, conceitos e também letras, uma vez que o alfabeto hebraico não tem caracteres especiais para identificar números, e utiliza as próprias letras para isso. Então, como nós podemos entender o contexto? Primeiramente, nos manuscritos hebraicos de Mateus, 70 vezes 7 aparece como Shivim Shevá, e essa mesma grafia do termo 7, Shevá, também pode ser lida Shaveia, que significa satisfeito ou repleto. Isso porque na cultura israelita, o número 7 significa plenitude ou uma completude. Não é à toa que a criação aparece em Gênesis tendo 7 dias, significando um período completo. Então, como nós podemos entender as palavras de Pedro quando ele pergunta se ele deve perdoar até 7 vezes? Na realidade, ele está dizendo o seguinte: até quanto devo perdoar? Até o meu limite? Até eu estar repleto e achar que eu perdoei tudo que eu podia perdoar? E com relação a Shivim, os 70? O número 70 na cultura israelita indica uma multidão. Ele é também o número dos descendentes de Noé. Por causa desses dois motivos, de ser o número dos descendentes de Noé e por significar multidão, ele era associado às nações estrangeiras. Nós temos vários exemplos disso na literatura judaica, como por exemplo em Bereshit Rabá 37. Então, portanto, quando você vê 70, é muito comumente designado para nações estrangeiras dentro das Escrituras. E para um judeu da época, perdoar alguém de uma nação estrangeira seria um conceito extremamente radical, pois havia uma cultura de que as nações estrangeiras, de um modo geral, eram consideradas como nações inimigas. Além disso, o termo Shivim é gramaticalmente o plural do termo Shevá. Nada mais do que o termo Shevá com o sufixo im, que não só indica plural, como também é utilizado frequentemente para denotar um superlativo. Nós temos alguns exemplos na Bíblia desse superlativo. Kodesh, Kodashim, Santo dos Santos. Melech HaMelachim, Rei dos Reis. O que é o Santo dos Santos? É o lugar mais santo de todos. O que é o Rei dos Reis? É o Rei Supremo. Portanto, im também pode ser usado com essa ideia de superlativo, ou seja, nós poderíamos ler Shivim Shevá de forma simbólica como algo que indique que até que tudo seja completo. Se Shevá indica plenitude, Shivim Shevá indica uma completude de tudo, uma plenitude total. Não é à toa, as 70 semanas de Daniel, que também são 70 vezes 7, representam a consumação de tudo, representam o fim dos tempos, representam a redenção final, enfim, uma completude do plano do Eterno. É provável que Pedro imediatamente pensasse nessas 70 semanas de Daniel, que são 70 vezes 7, porque elas indicavam também um tema de perdão e redenção de Israel. Portanto, nós podemos entender que se o Eterno nos perdoa e nos redime até a consumação dos séculos, nós devemos fazer o mesmo. E além disso, 70 vezes 7 é 490, um número que também tinha uma simbologia especial na cultura israelita, pois significava perfeição. Isso porque é um número associado à palavra tamim, que significa, dentre outras coisas, perfeição, e é um conceito extremamente importante dentro da Torá, dentro da lei do Eterno, porque a Torá diz: perfeito, do hebraico tamim, serás como Yahweh teu Elohim. E aqui a palavra usada para perfeito é justamente essa palavra tamim. Portanto, assim nós podemos entender as palavras de Yeshua parafraseando-o. Deves perdoar enquanto este mundo existir. Deves também perdoar a todos, independente de sua origem, pois para que sejas perfeito em sua fé, é preciso perdoar sem medida ou sem limite. Que lições podemos aprender destas magníficas palavras de Yeshua? Primeiramente, não podemos limitar o perdão, pois o perdão do Eterno é ilimitado. Em segundo lugar, não podemos escolher a quem perdoar. E em terceiro, para andarmos em perfeição como Yeshua andou, não basta obediência, nós temos que perdoar de forma ilimitada como ele também assim nos perdoou.
Inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem essa mensagem para que as palavras de Yeshua alcancem mais e mais pessoas. E até o próximo vídeo. Shalom.